Muito bom dia, ouvintes da Rádio Com. Agora são 9h03. Estamos começando o espaço de entrevista na edição de hoje, quarta-feira, dia 29 de julho. O programa Contraponto até então vinha sendo conduzido pelo nosso companheiro José Luiz Moraes. Agora estamos aqui começando o espaço de entrevista. Eu, Regis Oliveira, estou dizendo meu nome porque quem está ouvindo a frequência FM da Rádio Com não está vendo a imagem que pode ser vista por quem nos acompanha, tanto na página da Rádio Com no Facebook, como na página do Brasil de Fato RS, porque hoje é o dia de nós fortalecermos mais ainda a relação, a parceria da Rádio Com o jornal Brasil de Fato RS. E, marcando essa parceria, nós temos uma entrevista com um integrante do quadro de colunistas do Brasil de Fato RS, que é o Jorge Branco. O Jorge Branco, que é sociólogo e também é mestre em ciência política. E com ele nós vamos fazer essa entrevista. Ele que é diretor executivo do Instituto Novos Paradigmas e da publicação Democracia e Direitos Fundamentais. Nesses tempos, é bom a gente ouvir os sociólogos, né, que têm habilitação em ciência política, porque o Brasil está muito perto do fundo do poço, se é que já não está. Jorge, prazer em vê-lo e ouvi-lo aqui na Rádio Com. Bom dia. Bom dia, Regis. O prazer é todo meu, uma alegria, uma honra muito grande participar do programa Contraponto. Nós aqui, que já conhecemos toda a trajetória da Rádio Com, queria mandar um abraço e agradecer também ao convite a Kátia Marco, editora do Brasil de Fato, outro instrumento da maior importância para que a gente possa romper o círculo de manipulação e seleção de informação que está vigente no Brasil, na verdade, fazem décadas, e que já explica muito do que ocorre no Brasil, né? O processo de formação da opinião, ele é um processo da luta política, ele é um fator decisivo para formar maiorias, para formar ambientes onde os movimentos políticos possam ser exitosos ou fracassados. E talvez, como em outros períodos da história, como o período que ambientou o golpe de março-abril de 1964, também nós vimos ocorrer no Brasil, a partir de 2012, um processo de construção de opinião pública que foi criando as condições, pelo menos da neutralidade, para o rompimento de parcial que seja da Constituição Federal e todo o processo de crescimento de valores reacionários que a gente assiste no Brasil, o que não pensávamos iria acontecer, né? Esta geração ou gerações às quais nós pertencemos, Regis, foi embalado na utopia positiva do fim da ditadura. Evidente que eu não estou aqui falando da realização de todos os sonhos de todos. Mas o fim da ditadura, as eleições diretas, a Constituinte de 86, a Constituição de 88, eles embalaram uma certa ilusão de gerações sobre uma ideia civilizatória evolutiva no Brasil. Achávamos que o racismo ia ficar, pelo menos o racismo segregado. E achávamos que a ideia do ódio ia ficar contida. Achávamos que a ideia da supremacia de classe social ia ficar constrangida, pois se criou uma dinâmica a partir de 2013, 2014, onde o ódio, o racismo, hierarquia, individualismo foram valores que, vamos dizer assim, se liberaram, né? Essas energias e valores culturais e morais, políticos, ideológicos se liberaram, e professar a violência, professar o ódio,
professar hierarquia virou, ser de direita virou lugar comum, né? Então é um tempo de pandemia, mas é um tempo de crise social, de crise de valores. Mas são nas crises que emerge também sua superação, né? A história já nos demonstrou isso. E será, Jorge, que o fato de nós termos saído da ditadura militar, passado por essa esperança que tu bem referiste, e depois ficar uma certa polaridade com organizações da política, partidos políticos como o PT e o PSDB, que passaram a disputar a hegemonia no cenário da política, tanto é que há vários confrontos opondo PT e PSDB, e ambos com um viés social-democrata, que se assemelhava àquilo que aconteceu no pós-guerra na Europa depois da Segunda Guerra. Então, será que ali também a gente ficou assim com uma esperança maior de, bom, a disputa ia ser para ver quem ia apresentar um projeto civilizatório mais avançado e sem o receio de um recesso, de um retorno a um ambiente de fascismo, de coisas que lembram o nazismo, como a gente vê hoje no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, nós vivemos durante toda a década de 90 e a década de 2000 uma certa alternância entre uma variante social-democrata de viés neoliberal, PSDB. Foi um período de aplicação dos mais fortes programas típicos, né, do neoliberalismo, programas de privatização, como programas de investimento e abertura comercial, uma política externa hegemonizada pelo setor da burguesia brasileira mais vinculada ao rentismo, e, portanto, uma política macroeconômica vinculado diretamente ao rentismo internacional, ao império do mercado financeiro, alternando com uma outra fórmula de social-democracia, mas com um viés desenvolvimentista, baseado numa política internacional mais autônoma, de relações mais equilibradas, o que foi chamado de relações sul-sul, e com outros setores da própria burguesia presentes, como o setor das grandes construtoras, a indústria de tecnologia. Ambas essas expressões, no entanto, elas se mantiveram no campo da democracia, tiveram algum grau de distribuição de renda, menor no período do Fernando Henrique Cardoso, maior no período do petismo, do lulismo, mas ambos não se prepararam para uma ideia de que a democracia podia ser tensionada. Ambos esses campos políticos não achavam que a profunda crise econômica que abriu no mundo em 2008, mas acabou impactando o Brasil em 2012, fizesse ou criasse o ambiente para um giro completo, inclusive do empresariado brasileiro, abandonando todas as políticas de compensação, políticas de distribuição de renda, abandonando o apoio e partindo para uma política de aprofundamento das medidas mais ultra-neoliberais. Sim. E uma questão, Jorge, não te parece, e ainda que nós aqui sejamos integrantes de uma esquerda que não é vinculada aos pressupostos que orientam o PSDB, né? Mas o PSDB perde sucessivamente 4 eleições em disputas com o Partido dos Trabalhadores. Perde em 2002,
perde depois em 2006, perde em 2010 e perde também em 2014. E em 2014, quando perde, o candidato Aécio Neves, ele termina dizendo que tinham ganho, mas que não iam governar ou algo assim. Ali também não parece que houve assim uma renúncia à disputa predominantemente democrática, porque se criou uma ideia assim, parece que dentro do ambiente democrático não vai ter mais chance para a gente ganhar. Mesmo que isso não fosse verdade, que um eventual governo do PT, tipo o último mandato da presidenta Dilma, se não conseguisse reagir, como estava com muitas dificuldades, poderiam, transcorrendo o mandato normalmente, chegar a uma eleição, depois em 2016, não, 2018, e ganhar a eleição. Mas não, e inclusive o PSDB ele passa a fazer parte desse consórcio golpista que derrubou a presidenta Dilma em 2016. Será que esse papel aí do PSDB na história ele não passa a ter uma responsabilidade, que ele sai da polarização com o PT no plano da democracia e cai numa questão que ele foi agente também do golpismo? Sem dúvida, Regis, foi um protagonista. O PSDB vai, ao longo dos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, e há muita diferença entre o primeiro governo e o segundo governo. O primeiro governo é marcado pela estabilização do Plano Real, que é uma forma de equilíbrio financeiro, ele permitiu ganhos à classe trabalhadora. Ele vai progressivo e rapidamente, até já no início do segundo mandato, ele vai diminuindo seu conteúdo social-democrata e ficando exclusivamente, termina os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, pendurados exclusivamente num programa neoliberal. E perde 4 eleições, na verdade perde 5, perde 2018. Ele é um protagonista local, ou se aproveitou, avaliou completamente mal a conjuntura, permitiu que a operação feita de fora para dentro no Brasil, que é a Operação Lava Jato, hoje sabidamente uma operação urdida no mercado financeiro internacional, nos centros empresariais dos Estados Unidos e pelo próprio Departamento de Estado, né? Eu queria lembrar que anos antes do início da Operação Lava Jato, o famoso Wikileaks Sim. já tinha divulgado, denunciado ao mundo, um conjunto de espionagens feitos ou pela CIA, ou pela FBI, ou pela NSA, órgãos, agências de repressão dos Estados Unidos, do imperialismo estadunidense, as espionagens sobre a Petrobras no Brasil. O crescimento da Petrobras, o crescimento da exploração do petróleo na Venezuela, o crescimento das grandes construtoras brasileiras, um conjunto de medidas e a política externa brasileira estava criando uma situação de autonomia, não só na América do Sul, como também e principalmente da América do Sul em consórcio com a costa oeste, a costa atlântica da África. Também os BRICS, Aliança do Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia, colocavam todo o peso dos Estados Unidos em xeque. Então, os fatores internacionais, aliados à crise econômica iniciada nos Estados Unidos em 2008, mas que chega nesses países já em 2012, 2013, criou um ambiente claro, global, de derrubada das democracias de caráter desenvolvimentista e populares, progressistas, da América do Sul. Primeiro foi o Paraguai, mas não foi o único país, ou uma manipulação do sistema de justiça, como o caso paraguaio, o caso brasileiro, ou golpes mesmo, como o caso hondurenho, né? Então, esse contexto
jogou uma grande parte da elite brasileira e dos partidos que a representam, e principalmente o PSDB, o grande partido da burguesia financeira brasileira, jogou ele numa aventura que eles não entenderam com quem estavam aliados. E esse ambiente permitiu o ressurgimento no Brasil de um sujeito político que estava apagado há décadas, e que talvez nem mesmo antes tivesse a influência que teve hoje, que é a extrema-direita reacionária que tem no governo Bolsonaro, um organizador desse pensamento, e no próprio Jair Bolsonaro, uma expressão política desse pensamento. Então, o maior derrotado deste processo, claro, o maior derrotado são os direitos fundamentais. Reforma trabalhista, que eliminou a CLT com o governo Temer, a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 10. A cada semana, Regis, são realizados um conjunto imenso de doações ao sistema financeiro que poucos brasileiros ficam sabendo. Ou são medidas legais no Congresso Nacional, através de emenda constitucional, através de medidas provisórias, ou são meras medidas administrativas na alçada do Banco Central e Ministério da Fazenda, que continuam num fluxo absurdo, transferindo dinheiro para os mais ricos, e principalmente para os mais ricos do sistema financeiro. Há pouco houve um conjunto de matérias divulgando que no período dos últimos 6 meses, 100 bilionários brasileiros lucraram quase 50 bilhões a mais, enquanto o Brasil ficou mais rico. E os próprios jornalistas ligados ao mercado financeiro, sempre que se referem ao programa de garantia de renda mínima, ou Bolsa Família, ou este ajuda emergencial que foi arrancado pela Câmara dos Deputados contra a vontade do ministro Paulo Guedes e do Jair Bolsonaro, sempre reconhece que ele foi importante para diminuir a crise, ruim com, muito pior sem, mas sempre fazem uma vírgula e dizem o seguinte: programa muito caro. Transferir 1,2 trilhão de reais para os bancos, como fez o Banco Central há 30 dias atrás, é barato. Transferir 50 milhões de reais por mês para a classe trabalhadora é caro. Portanto, o caro e o barato, o certo e errado, ele é uma expressão da luta política e da hegemonia ideológica. Então, o crescimento da extrema-direita derrotou, em primeiro lugar, os setores democráticos da própria burguesia. A esquerda, ela continua do tamanho que, em certa medida, foi, em crise política, talvez sem um programa para o novo período, é verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer nessas eleições, mas quem naufragou foi esta centro-direita, que foi aglutinada, incorporada pela extrema-direita nascente. E esse é um sujeito que eu acho que não volta para onde deveria estar, para os porões do passado, para os porões da saudade do nazismo e da ditadura. De fato, como tu falaste, é um novo sujeito que tem ativismo político, que tem base eleitoral, que professa propostas que vão ao encontro a alguns dos valores mais conservadores e autoritários da sociedade brasileira, que nunca desapareceram, em alguns momentos de maior otimismo democrático, são valores que, vamos dizer assim, são contidos, ficam reduzidos, e que em momentos de crise, especialmente de crise econômica, crescem. São valores quais? O da hierarquia, da desigualdade, do racismo. Mas sempre teve quem falou contra as cotas raciais das universidades. Sempre teve quem falou contra o programa Bolsa Família. E houve silêncio, incompreensão, inclusive da classe trabalhadora, não de sindicatos, sua vanguarda, inclusive sobre a reforma trabalhista, cujo grande centro era fazer o valor do trabalho ser menor. Sim. Na crise econômica,
frente a uma incapacidade, a um ciclo mundial de baixa expansão tecnológica, que a gente se ilude, achar que celulares fantásticos, internet, mas do ponto de vista dos sistemas produtivos, vivemos um fim de ciclo e um fim de uma onda tecnológica. Não há grandes inovações produtivas no mundo. Há uma crise produtiva no capitalismo, né, nesse atual momento. É um período que se chama de fim de ciclo, fim de paradigma tecnológico, aonde que os muito ricos foram procurar uma saída para a manutenção das altas taxas de lucro. Não foi no aumento da produtividade, foi na diminuição do valor do trabalho. A reforma trabalhista foi feita no Brasil, como foi feita em inúmeros lugares do mundo. A exceção é as políticas do governo Trump, que a própria direita brasileira, a própria direita dos países periféricos não compreende. O governo Trump, que se torna, vamos dizer assim, o ícone, o paradigma desses governos da Indonésia, do Brasil, da Polônia, Hungria, da Ucrânia, da Hungria, na verdade, este governo Trump é um governo, este sim, mais nacionalista, que fez uma aliança com a burguesia local e, por conta do tamanho e da potência que é os Estados Unidos, um país imperialista, com poder militar impressionante, impõe aos seus aliados internacionais medidas de desnacionalização, de perda de soberania e autonomia, enquanto engorda, aumenta, encorpa as medidas de autonomia, soberania e nacionalismo nos Estados Unidos. Felizmente, o centro e a centro-esquerda nos Estados Unidos está conseguindo revelar à sociedade estadunidense os limites disto, e ficou muito claro nesses episódios com os movimentos antirracistas nos Estados Unidos, mas não é o único episódio que ocorre lá. Há um crescimento das ideias mais democráticas nos Estados Unidos que podem levar a uma vitória, ou melhor, uma derrota da extrema-direita nos Estados Unidos. Isso seria decisivo para toda a extrema-direita no mundo, inclusive para a extrema-direita brasileira. Essa é uma questão que está por se definir no horizonte. Mas e o fator China? O fator China também não determina, nesse cenário de... Parecia que os Estados Unidos ia ser sempre o gendarme do mundo, para usar uma expressão antiga e homenagear um antigo radialista aí de Porto Alegre, o Lauro Hagman, que sempre gostava de usar essa expressão quando ele trabalhava na Rádio Guaíba, grande profissional da comunicação do Rio Grande do Sul, membro histórico do Partido Comunista Brasileiro. Então, Lauro Hagman faz muita falta à imprensa tradicional gaúcha. sim, não temos ninguém nem perto disso hoje. E um outro ilustre membro do Partidão aí de Porto Alegre era o João Batista Velini, que hoje eu sei que virou nome de rua, os dois já falecidos, né? Mas grandes expressões da esquerda gaúcha, né, Jorge? Sem dúvida. Eu vou usar aqui uma estratégia para falar da China. Eventualmente, bom, faz parte de chamar a atenção dos argumentos, se diz o seguinte: a nova Guerra Fria, fazendo referência ao período pós-Segunda Guerra Mundial, da guerra não declarada, que não quer dizer que não tenha havido guerra militar, inclusive houve, Coreia, Vietnã, as independências dos países africanos, enfim. Mas isso era num contexto onde as grandes potências, os grandes sujeitos, não entraram em guerra militar, entravam em guerra política, econômica. Lá então, com a União Soviética. A grande diferença da União Soviética para a China são várias, mas não é aqui o nosso assunto, né, Regis? São várias, mas aqui que eu queria trazer para a atualidade, para analisar o papel da China, é que a União Soviética era uma potência militar, era um parâmetro
um contraparâmetro, um contraparadigma econômico, ou seja, a existência da União Soviética foi fundamental para que os trabalhadores no Ocidente, Europa e até mesmo nas Américas pudessem construir vitórias, conquistas, direitos. Dizia respeito à luta local, mas também dizia respeito à necessidade do capitalismo ocidental dar respostas de bem-estar social à classe trabalhadora, senão, bom, ia se estar provado que o socialismo da União Soviética era o melhor modelo. As pessoas da União Soviética não passavam fome, tinham emprego, tinham educação, tinham casa. A China é outro papel, porque a União Soviética, apesar deste contraparadigma de sociedade e do seu poderio militar, não chegava a ser um concorrente econômico dos Estados Unidos ou da Europa. A China até menos causa menos é uma referência ideológica de sociedade menor que a União Soviética. É o inverso. Assim, ninguém diz assim, queremos ser uma China. Alguém pode dizer? E nem se dizia diretamente assim, queremos ser uma União Soviética, mas era um modelo. A China não é apresentada como um modelo, mas a China é um concorrente econômico diferente da União Soviética no mesmo parâmetro, no mesmo padrão, no mesmo tamanho, lá em cima, nos picos, acima do Everest. É um mega concorrente equivalente, tem uma economia equivalente. Pode ser pouco menor, pode ser pouco maior, isso tem a ver com como se calcula. Mas o que é certo é que é um protagonista econômico no mercado global, igual aos Estados Unidos. O maior parceiro econômico brasileiro hoje é a China, não é os Estados Unidos. Aliás, fruto da política da extrema-direita, a parceria com os Estados Unidos vem crescendo, porque até bem pouco tempo era a China o grande parceiro, o segundo grande parceiro econômico era o conjunto da América do Sul, e só então veio os Estados Unidos. Fruto da política estadunidense sobre a América do Sul entrou, conjunto da América do Sul, entrou em crise econômica e cai tanto nas exportações para o Brasil quanto nas importações para o Brasil. E esta política tem outra consequência sobre o Brasil. O processo que é histórico, é o histórico do capitalismo desde os anos 90 para cá, é processo de desindustrialização, mas o Brasil hoje regride aceleradamente no que diz respeito à agregação de valor na economia. O que é componente tecnológico diminuiu, o que é o componente do valor de agregação de trabalho diminuiu. Quem olha os dados divulgados pelo Banco Central e IBGE agora, como as grandes empresas do oligopólio de comunicação querem separar a política do Bolsonaro da política econômica do governo Bolsonaro e apoiam a política econômica do governo Bolsonaro, tentam dizer o seguinte: olha, há sinais de melhora na economia, a projeção de decréscimo, de diminuição do PIB brasileiro caiu de menos 6,70 para menos 5,70. Ou seja, a boa notícia, segundo esses grandes jornalões e grandes TVs, é que ao invés de nos afogarmos numa profundidade de 6 mil metros, vamos nos afogar numa profundidade de 5 mil metros. Vamos nos afogar igual. Mas o grave do que está ocorrendo é que não é a área de serviço, não é a área de tecnologia, não é a área de alta tecnologia, como informática, comunicações, programa nuclear brasileiro, aviônicas, computação embarcada, não são nessas áreas que o Brasil cresce. O que está sustentando ainda este ridículo desempenho econômico é soja.
seja, baixo valor agregado. A Petrobras parou de fabricar gasolina e aumentou a exportação de petróleo. Então, o Brasil, nas mãos do neoliberalismo e desse neofascismo, está correndo aceleradamente para 1910, para um país agrário exportador. A potência industrial tecnológica da Petrobras, por exemplo, está virando a Petrobras extrativista, não a Petrobras industrial. A Embraer foi vendida e, mais recentemente, perdido o controle sobre estratégia sobre a Embraer, que é um outro passo. O programa nuclear da Marinha Brasileira foi destruído pela Operação Lava Jato, um dos alvos da Operação Lava Jato. Então, nós vamos seguir daí, porque nós estamos para falar da situação política no Brasil. Até o Jorge Branco, que estamos ouvindo, que é sociólogo e também mestre em ciência política, ele disse assim, nós não podemos estar aprofundando muito a questão da China ou outra passagem, mas o problema é que essas relações internacionais determinam muito do que acontece em países que não são do centro, do eixo do capitalismo no tempo em que nós vivemos. Mas agora, antes de voltar a dialogar e a entrevistar o Jorge Branco, nós vamos ver algumas mensagens que já chegaram aqui, tanto pela página da Rádio Com no Facebook, como também pela página do Brasil de Fato RS. Lembrando, hoje é quarta, nas quartas sempre temos entrevistas com sugestões que são feitas pela editoria do Brasil de Fato RS, combinando com a nossa colega aqui, produtora do Contraponto, a jornalista Vanessa Silveira. Então, primeiras mensagens. O Daniel Lemos diz, bom dia, Regis e Jorge. A Rádio Com sempre promovendo debate de conteúdo. E esse bom dia é o bom dia para todos. O Fábio Costa, jornalista, nosso irmão, diz aqui, bom dia também para mim, para o queridão, também para o Jorge. O que o Jorge diria sobre as experiências governamentais da esquerda em estados e municípios, especialmente em Porto Alegre, com a Frente Popular? Como ela poderia inspirar uma frente de esquerda popular para derrotar o bolsonarismo? Um abraço também para o Luiz Veronês, o Luciano Lima, ex-presidente do PT aqui em Pelotas, diz saudação, Jorge Branco, na escuta. O Max Miller C. da Costa diz grande Jorge. O Ricardo Almeida fala aqui, os chineses já compraram 70% da distribuição de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Por que a esquerda não fala nisso? Bem lembrado pelo Ricardo, porque eu sei que tem muita presença chinesa ali na região de Bagé, de Candiota, mas certamente que não é só ali, né, Ricardo? Elias Cabreira, bom dia, Jorge Branco, bom dia, Regis. Um abraço, Elias. Ana Miranda também nos cumprimentando e a Maria da Graça Souza. Pois então, Jorge, a gente está aqui para falar da situação política no Brasil. Claro que falar dos Estados Unidos, falar da China, tem tudo a ver, porque são países hoje que disputam a hegemonia econômica do planeta e o mundo infelizmente, capitalista. Então, isso impacta a vida das nações. E como é que a gente pode sair desse buraco? Porque o Brasil não pode ser o Titanic. Tu já falaste aqui e tal, fizesse uma metáfora aí, que a referência era como é que estava o nosso cruzeiro, em que águas nós estávamos navegando. Mas o Brasil não pode ser o Titanic, embora tenha um comandante que é uma figura, sim, que era capaz de deixar a orquestra tocando, mesmo que o Titanic estivesse indo a pique. E aí, o que pode ser feito, como tu reages também às manifestações dos ouvintes, espectadores, que estão se manifestando muito pela página do Facebook da Rádio Com e também do Brasil de Fato RS. O Ronaldo Quadrado também aparece aqui, diz baita debate, imprescindível. Abraços, Jorge Regis. O pessoal está querendo saber o que é que nós indiquemos, tu principalmente, que és o sociólogo, eu sou radialista. O sociólogo, eles acham que tem que ter a visão assim, nós vamos ir por aqui e vamos resolver o problema do Brasil e vamos nos livrar do fascismo, Jorge. Bom, vamos
por partes aqui para não deixar de responder as questões, Regis. Primeiro, um abraço a todos que estão nos acompanhando, Daniel, Fábio, Luiz, o Luciano, meu amigo, a filha Dora dele teve de aniversário ontem, um abraço especial. O Ricardo, o Max, o Elias, a Ana, Maria da Graça, o Ronaldo, se faltou alguém, eu peço desculpa, fui anotando os nomes aqui. O Max Miller, que é um nome diferente, eu achei que não tinha referido. É o Maximilian, que eu chamei de Max aqui. Encurtei. Bom, a gente já descobriu que a gente não elimina o fascismo. O fascismo é uma sombra à espreita da oportunidade, né? Após a Segunda Guerra Mundial, com 50 milhões de mortos, e a expressão mais horrenda do que pode o ser humano, mais desumanizada do ser humano, ninguém poderia imaginar que reemergeria no mundo, mas no Brasil, uma expressão política neofascista. Por que eu estou chamando de neofascista? Porque eu acho que é uma diferença importante e explicativa para o ressurgimento das ideias fascistas. São ideias fascistas, bom, segregacionistas, de superioridade racial, são ideias fascistas, a ideia do ódio como método da política, da eliminação das diferenças, um conjunto de elementos de proximidade. Mas ele não é o fascismo dos anos 20, 30, 40, mas dos anos 20 e 30, porque o fascismo europeu daquela época, e mesmo o fascismo sul-americano daquela época, era nacionalista. Tinha como principal aliança a burguesia industrial nascente na Europa e na América do Sul, e uma burguesia nacionalista, uma tal da burguesia local. Nesta década, ou neste século, o mundo globalizado eliminou este conceito de burguesia nacional. Por isso eu falo em burguesia local, mas burguesia local mais ou menos agregada ao centro internacional financeiro. O fascismo do século XXI é um fascismo antinacionalista. Essa é a característica. E por isso ele conseguiu apoio internacional, em especial do governo Trump, ou daquilo que significou, mas também dos processos havidos na Ucrânia e na Polônia, ali os grandes centros. Então eu acho que eliminar é difícil. Nós sempre esperamos que a evolução do processo civilizatório, e não deixa de haver uma certa evolução, se pensarmos na macrohistória, né? Se pensarmos em 300 anos, 400 anos, evidente que o mundo, de forma muito quadrada, é uma roda quadrada, vai aos trancos e barrancos evoluindo. Mas evolui na luta das classes trabalhadoras, evolui na luta dos povos oprimidos, evolui quando os palestinos lutam pelo direito a um Estado palestino, quando os saudis lutam pelo direito ao Estado no Saara Ocidental, lutam quando os angolanos, moçambicanos, guinéus, lutam pela sua independência, os congoleses, lutam quando o Vietnã se libertou da França e depois dos Estados Unidos, enfim. Há um processo civilizatório, a humanidade caminha, mas caminha 2 passos para frente, 3 para trás, 3 para frente, 1 para trás, para o lado, enfim, caminha, por isso que eu brinco, o processo civilizatório é uma roda quadrada, vai naquele jeito, de madeira ainda, né? Tem solavancos. Com mega solavancos e muita gente caindo. O fascismo tem que ser enfrentado na disputa de valores. E aí eu entro na resposta das frentes populares, do papel das eleições. Evidente que as eleições devem apresentar soluções concretas
para a saúde pública, como nós estamos vendo aí. A crise, o genocídio promovido pelo governo federal, como diz a juíza Valdete Severo, como diz o ministro Gilmar Mendes, nós vivemos um genocídio racional, é uma política. A insuficiência de recursos na educação, a insuficiência de recursos na saúde, a má aplicação de recursos, não é um erro, é uma política. A política de austeridade do mercado financeiro, dos partidos ligados ao capitalismo rentista, ela está baseada na insuficiência de recursos, ou seja, em tirar recursos daquilo que são políticas de igualdade para garantir a apropriação privada dos recursos. Então, se não fosse o SUS, em crise como ele é, se não fosse o SUS até mesmo incompleto como ele ainda está, é uma ideia espetacular, generosa, incompleta ainda desde a Constituição de 88, mas se não fosse o SUS, nós não teríamos 100 mil mortos, que é onde nós vamos chegar em 2 semanas. Nós estaríamos com 1 milhão de mortos. Isso é um genocídio. Isso tem culpa. A responsabilidade é do governo federal e daqueles governos estaduais e municipais que tocam a mesma música. É simples, lamentavelmente assim. Então, o papel do campo democrático, do campo da esquerda, é fazer propostas concretas para a circulação, para a saúde, para a educação, mas é também fazer a defesa dos valores humanistas, dos valores democráticos, da ideia de igualdade. É preciso fazer não uma eleição técnica de governo, quem governa melhor. É preciso fazer, mesmo que isso em algum momento isole, mas é preciso, vamos dizer assim, estar do lado certo da história. É a hora de fazer a defesa contra a corrente. Eu até não acho que seja a maioria da população, mas vamos lá, que seja contra a majoritária, mas fazer a defesa da civilização, da igualdade, do antirracismo, da anti-homofobia, do antimachismo, do antipatriarcado, fazer a defesa da igualdade radical, fazer a defesa, portanto, da democracia. E aí vem outro ponto. Em certa medida, lembra por onde nós começamos, Regis? Nós começamos comparando e buscando os sinais de aproximação entre o PT e PSDB. PT e PSDB, ou seja, entre a social-democracia neoliberal e um certo de viés neoliberal e um campo social-democrata de viés desenvolvimentista. Outra semelhança, mas aí fica mais para a esquerda, é que nós temos que perceber que a democracia não é sinônimo de sistema político. Democracia não pode ser reduzida à ideia de defesa de um modelo de política. Primeiro, é preciso defender a ideia de política, porque aqueles valores, aquela ideia que combate a política é que criam um campo para o discurso neutro, o discurso técnico e daí para o discurso autoritário, né? Para o discurso autoritário é um passo. É o caso da Lava Jato. Uma operação política, um verdadeiro partido político que manobrou o sistema de justiça, que impediu o direito de defesa, que vilipendiou a Constituição Federal, que vilipendiou os grandes preceitos da Declaração dos Direitos Humanos no mundo, para objetivamente derrubar o governo da centro-esquerda. E o que a Lava Jato está fazendo agora para se salvar, porque desde então veio um conjunto de denúncias, em especial as reveladas pelo The Intercept Brasil, o que a Operação Lava Jato, os autoburocratas neofascistas da Operação Lava Jato estão tentando fazer para se salvar
estão, na verdade, constituindo provas contra si próprio. Porque fica a pergunta, por que somente agora apareceram as movimentações judiciais contra setores da centro-direita? Os crimes cometidos pelo Alckmin e pelo José Serra remontam a antes do período do governo Lula. Alguns deles remontam à década de 90, aliás, prescritos. Queria chamar a atenção que essas operações têm um quê de farsescas, porque grande parte, se não todos, desses crimes estão prescritos, não terão nenhuma eficácia do ponto de vista penal, podem ter do ponto de vista político, enterrar o Aécio e eles, os demais. Até tem uma observação que tem que ser feita. Os governos Fernando Henrique antecederam os governos do PT. E havia delatores da Lava Jato dizendo que a corrupção na Petrobras começa no governo Fernando Henrique. Ele nunca foi sequer lembrado com relação a um eventual depoimento da justiça. Nada em relação ao Fernando Henrique. O The Intercept Brasil revela um dos diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e o promotor de justiça, esqueci o nome dele, o Dallagnol, dizendo que tinham que proteger o Fernando Henrique Cardoso porque ele era aliado. Temos que proteger este campo político, estes líderes, porque não era do Fernando Henrique Cardoso como pessoa física que eles estavam se referindo. Estavam se referindo como pessoa política. Tínhamos que proteger, tínhamos eles que proteger aquele campo, porque o foco era a centro-esquerda. Mas eu não perdi o foco, estamos falando das eleições. Então, a defesa de valores é a hora de corajosamente dizer: não queremos armas, não queremos pena de morte, queremos mais Bolsa Família, queremos mais cotas, nós queremos impedir a concorrência da saúde privada que dilapida a saúde pública, que chupa sangue do SUS. Nós temos que apresentar um programa local, mas um programa nacional que diga: chega de saúde privada no país. Nós temos que demonstrar e propor aquilo que está demonstrado na crise. É o SUS e não o sistema privado de saúde que estão impedindo o pior. O grande combatente anti-genocídio no Brasil chama-se Sistema Público de Saúde, Sistema Único de Saúde. É a unidade de saúde, são os hospitais pagos com o SUS, são os hospitais estatais, onde a gente entra e não perguntam onde nós nascemos, qual a idade, perguntam para poder, por razões de saúde, mas não importa se somos brancos ou negros, indígenas ou asiáticos, homens ou mulheres, homossexuais ou heterossexuais, não importa. Não importa o salário, não importa os rendimentos financeiros que cada um tenha, não importa ter ou não ter, o SUS atende a todos, estrangeiros e brasileiros. Então, é a hora de um programa desses, um programa abertamente igualitarista e abertamente democrático, mesmo que isto provoque reações. É a hora da contracorrente, é a hora da contramaioria, é a hora de defender valores aliados a soluções práticas. Em certa medida, noutro tempo, que não retoma mais, parece que foi ontem, mas do ponto de vista da história do capitalismo já faz muito tempo, esses foram, a seu tempo, as frentes populares da década de 1990, que do ponto de vista global e da economia, já está muito longe. Não vivemos o mesmo capitalismo, não vivemos o mesmo neoliberalismo. Existem vários autores, aí eu queria vincular novamente a economia política, que distinguem o neoliberalismo, e eu gosto dessa distinção, dos anos 80 e 90, do século XXI, dizendo que se tratava lá ainda de um neoliberalismo com respeito humanista e respeito à democracia, e que emerge
fruto da crise econômica. Quanto maior a crise econômica, maior a necessidade de manter as altas taxas de lucro, maior a violência e o autoritarismo para poder captar essas taxas de lucro. Vivemos agora um neoliberalismo anti-humanista. Eu vou dar um exemplo. Fernando Henrique Cardoso foi o criador do Ministério da Defesa e botou civis no Ministério da Defesa. Lula aprofundou a política de controle constitucional sobre as Forças Armadas. Lula e Dilma sempre tiveram civis no Ministério da Defesa. Foi o Temer que botou o primeiro militar e agora o governo Bolsonaro tem um militar. Isto não é um significado menor. Isto é absolutamente revelador do papel da esquerda, mas também da diferença do bolsonarismo para esse neoliberalismo que praticamente acabou. O PSDB de hoje não tem nada a ver com o PSDB dos anos 90 do Fernando Henrique Cardoso. O PSDB hoje é um partido que deu as armas e os instrumentos e deu a ideia para o golpe, né? Em 2014, foi o Aécio Neves, esse mesmo cidadão aí, ilibado cidadão, solto, transitando, tirando férias, que a prisão domiciliar dele é no mundo, né? Ele anda para lá e para cá, tá? Prisão domiciliar no planeta. Esse mesmo cidadão que deu a senha para o golpe, dizendo que as eleições não tinham sido legítimas, tinham sido fraudadas. Nem mesmo a CIA e o FBI da Lava Jato conseguiram demonstrar fraude nas eleições de 2014. Mas a partir dali começa a operação golpista forte. Este PSDB democrático morreu. Hoje ele é um PSDB subordinado, dependente, pode ser mais educado, pode ser mais gentil, pode ser mais sofisticado, mas ele é um PSDB dependente e subordinado do neofascismo e do reacionarismo no Brasil. O Jorge... tem o tema da China, da energia ainda, Regis. Nós temos... Mas essa não é a tua última vinda aqui, né, Jorge? Vamos tranquilizar a nossa audiência e o apresentador também. E eu só vou passar aqui mais duas observações. Daniel Boeira diz: aula de socialismo e de fascismo. Eduardo Silveira de Menezes: bom dia, ótima entrevista, Regis. Convidado extremamente qualificado. Abraços. Aí o Daniel e o Eduardo Silveira de Menezes, o Dudu, que é nosso colega aqui da Rádio Com, se manifestando. Nós temos 4 minutos para concluir e já evidente que uma entrevista, como bem disse o Dudu aqui, com um sociólogo, um profissional e uma pessoa tão qualificada como o Jorge Branco, nós temos que trazer mais vezes na Rádio Com, dependendo da agenda dele. Mas tem uma questão que eu vi o Frei Beto examinar aqui com muita propriedade o ano passado, na sede do Azufpel Sindicato. E ele falou muito sobre a característica que tinha o Partido dos Trabalhadores antes, no seu nascimento, um partido que tinha um enraizamento na base da sociedade. Ele nasce dessa base social, dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras, das comunidades eclesiais de base, né, do movimento social, e também de o partido de esquerda, que já estavam sendo muito perseguidos. Isso, e o PT, nos anos 80, surge como aquela novidade. E aí o mundo andou, a história andou. E o PT ficou mais com uma feição mais institucional. Como conciliar essa questão, essa atuação na base da sociedade com uma visão mais institucional, questão simples para 4 minutos, né? E a gente, ao mesmo tempo, se adaptar às circunstâncias da pandemia. Então, esse parece que é o nó, não só do PT, mas da esquerda brasileira. O PT que foi o partido que mais reluziu nesse último período, né, Jorge? Olha, primeiro agradecer a todos os comentários, essas observações sobre a qualidade aqui
da nossa conversa, revela menos do Regis e menos de mim, muito mais da delicadeza e generosidade de quem está conosco e quem escuta. Agradeço muito, muito. O tema da China e da energia, só para não dizer que eu não... Quem tem que responder é o mercado capitalista. É o mercado capitalista global que permite que seja a China e não os Estados Unidos, concorrência. Eu imagino que deva ser saudado por quem é adepto do mercado livre, né? Tá aí, a China papou os Estados Unidos em vários cantos do mundo e é hoje o maior parceiro econômico brasileiro no mercado, na luta capitalista. Bom, nós ainda vamos ter que entender tudo isso aí, mas essa é a resposta verdadeira. Quem deve responder é a Bolsa de Valores, porque que é a China que está na energia e não os Estados Unidos, que deve ser esse a pergunta, né? Bom, do Ricardo do Ricardo. Sobre o PT, na verdade, sobre partidos, né? A gente quase sempre se refere a partidos, e tem que fazê-lo mesmo, aos partidos do sistema da Constituição vigente. São partidos com uma determinada forma, são partidos de parlamento, né? O sistema partidário brasileiro é um sistema de parlamento. O partido realmente existe para o parlamento, ou quando ele está no parlamento. Mas partido político fora da norma, esses podemos ampliar, né? O Gramsci fala que o partido político é aquele campo social que dirige culturalmente uma classe ou um conjunto de classes sociais. O Lenin diz que partido político é uma vanguarda que age na ação, se forma o partido. Eu acho que a gente tem que analisar o PT sobre o aspecto institucional e esses outros conceitos. Outros vários, eu não sou um estudioso de partidos políticos. Mas o PT é a expressão de uma economia emergente no fim do século XX, dos anos 80, com um período político muito peculiar, que é a ditadura, o fim da ditadura. Então, uma classe industrial absolutamente modernizada. A década de 80 é a conclusão do processo de instalação do capitalismo no Brasil, aberto em 1930, processo contra o qual as elites que depois vieram a desembocar no PSDB foram contra. Veja, né? A inteligência da revolta reacionária de 1932 deságua nos anos 90 nesses partidos. Então, em 1980, nós encontramos uma classe operária, uma classe trabalhadora, que é a expressão máxima do processo de industrialização acelerada, aberta por Getúlio Vargas em 1930, e, bom, principalmente por ele, mas depois por Juscelino e por todos os demais, com a própria ditadura que amplia a industrialização. Mas já numa decadência econômica, ela se revolta contra a ditadura. Essa é a emergência do PT. Depois, a segunda fase é o PT se preparando para os governos, se torna uma alternativa de programa para a consolidação daquele regime democrático, já nos anos 90, num país que o Fernando Collor e depois o Fernando Henrique, os dois Fernando, globalizam de vez, rompem. Vocês lembram do Collor e as carroças que ele se referia, abrindo o mercado automobilístico para as indústrias que não estavam no Brasil. E o Fernando Henrique, que se associa ao mercado global financeiro. O Fernando Henrique é a expressão de um bloco de classes hegemonizado pelo capital financeiro, enquanto que o Lula é um bloco de classes hegemonizado pela burguesia local, mais industrial, menos subordinada, mas menos subordinada, não fora do circuito internacional. O PT se adapta, apresenta alternativas a uma crise e chega ao ponto
de governar com uma política de distribuição de renda, uma política de crescimento econômico, mas que é verdade, e aí entra na sua terceira fase, que é uma fase a qual vivemos, de crítica, que não fez reformas estruturais sobre o Estado, sobre o sistema político, sobre o oligopólio de comunicação, sobre o sistema tributário regressivo, e ao não ter feito, permitiu que a burguesia derrotada em 2002, aliada do Fernando Henrique, ou a parte da burguesia derrotada, capturasse novamente seus irmãos de classe, as construtoras, o pessoal ligado à alta tecnologia, e fizesse um novo bloco que tocou fora o PT e botou o Temer e agora o Bolsonaro. Então é uma o PT, como todo partido real, não um partido legenda, não esse partido de aluguel, mas os partidos reais, PSDB, o bolsonarismo, vamos considerá-lo já um partido real, o petismo, eles são expressão dos movimentos das classes e dos blocos de classe. O PT era a expressão de uma estratégia baseada na aliança da classe trabalhadora com a burguesia local. E o PSDB é baseado na aliança de toda a burguesia. Então, quando a fração do empresariado brasileiro que apoiava o Lula desembarcou, ficou um banco de 4 pés, assim, né? É como se tirasse 2 pés, o banco caiu para um lado. A grande questão é qual bloco a esquerda precisa construir para reverter o quadro de dilapidação da economia, de consolidação do austericídio na economia, que é o neoliberalismo, as políticas de Temer e Bolsonaro, e qual bloco para formar, portanto, um novo campo de governo no país. Esse é o grande... Quais classes? Qual o programa? E esse vai ser o tema que vai abrir uma próxima entrevista que iremos realizar aqui na Rádio Com para a nossa satisfação e da nossa audiência e da audiência do Brasil de Fato RS. O Ricardo Almeida, que fez a pergunta da China, ele voltou aqui. Também vamos remeter essa tua questão para o próximo. Ele diz a pergunta era sobre a privatização do sistema estatal e não sobre a livre concorrência. Essa vai ficar anotada pelo Jorge. Está anotada, Ricardo. Tá, viu, Ricardo? Para ser respondida, que agora o tempo estourou. O Christian de Souza diz, bom este debate. Vale lembrar que este fascismo diferenciado que está a serviço das burguesias internacionais foi eleito sob a bandeira de defesa da pátria, do nacionalismo. É possível dizer que temos um governo fascista a serviço do liberalismo? Também vai ficar para a próxima, Christian. E o Brasil de Fato RS vem aqui e diz, parabéns pela esclarecedora entrevista, Jorge e Regis. Parceria Brasil de Fato RS e Rádio Com Pelotas está se consolidando como um espaço de informação e formação de muita qualidade. Vida longa às ações coletivas na comunicação. É isso aí, vida longa. Parabéns também ao Brasil de Fato RS. E nós ficamos por aqui, Jorge. Grande satisfação e voltaremos numa próxima entrevista com uma questão já pronta para abrir a próxima. Até lá. Um orgulho para mim, muito obrigado, Regis, e vamos apoiar a imprensa alternativa, como a Rádio Com, o BDF e tantos outros. Vamos nos informar. A informação é a base da democracia e da liberdade de fato. Um abraço a todos. Um abraço. Finalizada aqui a entrevista na Rádio Com. Vamos para o intervalo com o Juliano Lima na técnica e já voltamos.